Olá, pessoal, tudo bem? O tema da nossa conversa hoje é pós-verdade e eu vou estar discutindo com vocês, apresentando para vocês um pouco do conteúdo deste livro aqui, escrito pelo Matthew D'Ancona, Pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Foi lançado pelo Faro Editorial em 2018. Esse livro tem 5 capítulos e eu vou estar apresentando vocês rapidinho aqui o conteúdo dele para a gente poder conversar, discutir, depois pensar, refletir sobre como a pós-verdade faz parte dessa constituição que a gente vive hoje, da sociedade que a gente vive hoje, e entender um pouco melhor quem somos nós e como a gente ajuda a construir esse contexto informacional contemporâneo. É preciso que a gente tenha uma ideia, consiga compreender, conceituar algumas coisas. A gente fala muito em fake news, existe também o fato alternativo e a pós-modernidade, a pós-verdade, desculpa, é o que a gente vai estar comentando hoje, tá? O que a gente vai estar conversando. Eu vou apresentar rapidinho para vocês um resumão que eu fiz, que vai orientar a minha fala agora, né? Vocês também vão poder ter acesso a isso no Moodle, tá? Quem faz a disciplina, né, Contexto Informacional Contemporâneo, vai ter acesso também, mas quem está só no canal pode dar uma olhadinha também agora. Eu vou mostrar como é que está organizada essa fala, né? Então, a gente tem aqui logo de cara uma tirinha, né, que já dá uma imagem bem clara de como a verdade mudou, né, para nós hoje em dia. No tempo da verdade, a gente pensava e o nosso pensamento era a nossa existência, segundo o filósofo, né? Na pós-verdade, a gente acredita, e quando a gente acredita, então a gente está certo, né? Aqui eu trago logo no início um conceito de pós-verdade do dicionário Oxford, que escolheu essa palavra como a palavra do ano em 2016, onde está descrito que a pós-verdade ela se relaciona, ela é relativa ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influenciadores da formação da opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal. Então, vale mais aquilo em que eu acredito do que as evidências, do que os fatos propriamente ditos, né? Aí, então, eu tenho aqui um resuminho muito rápido, né, de cada um dos capítulos, o título deles aqui, depois apresentando aqui o cenário político, né, os itens que são discutidos ali dentro, tá? Ao longo da leitura e dos tópicos que eu vou colocando aqui, eu vou fazendo sugestões de leituras complementares também, tá? Então, tá tudo aqui já além do que está no livro, aquilo que eu também tô falando, estou sugerindo aqui, tá? Então, tem assim os 5 capítulos, né? E ao final eu também faço algumas sugestões de filmes e documentários que são complementares nessa temática, né? Então, por exemplo, da Netflix, eu estou sugerindo 2020 Nunca Mais, né? O Dilema das Redes, Rede de Ódio, né? Que tem alguns documentários e alguns filmes que são baseados em fatos reais. Esse 2020 Nunca Mais aqui é uma retrospectiva que trata um pouco também ali do Trump, né, das mentirinhas que ele gostava de inventar, e da questão da pós-verdade ali também, do fato alternativo que também está lá, né? Então, assim, aqui estão os textos, e a fala vai ser meio que baseada nesse roteirinho que eu fiz, tá? Bom, então a gente pode até começar, né, discutindo exatamente o que é a pós-verdade, né? Então, ficou claro que a pós-verdade se baseia não naquilo que é evidente, não naquilo que é comprovado, não naquilo que é factual. Ela tem uma base emocional muito forte. Então, tudo que eu carrego de conhecimento, de emoções, se somam ao conhecimento e às emoções de outras pessoas, e a gente acaba construindo diferentes verdades individuais que não representam a verdade factual, né? A verdade
verdadeira, vamos chamar assim, tá? E no primeiro capítulo, ele já começa, o título é Quem se importa? A chegada da era da pós-verdade. Esse quem se importa é uma fala do Trump, que está descrita num dos livros sobre ele, numa biografia que foi feita sobre ele, onde ele inventa uma história sobre os azulejos na casa dele, algo do tipo que foi o Walt Disney que desenhou, e alguém questiona ele e diz que não é verdade aquilo, e ele não se importa com isso, e ele mesmo pergunta, mas quem se importa com a verdade, né? Vamos acreditar que isso é legal, isso é verdade. Então, esse quem se importa é o que dá a tônica para a pós-verdade, para essa era da pós-verdade. E eu quero dar também um testemunho meu, né? Nos tempos em que eu usava Facebook, uma pessoa conhecida que fazia parte da minha rede ali de relacionamentos, postou uma imagem inverídica, uma montagem muito grosseira sobre uma figura política do país, e compartilhou essa postagem como se fosse verdadeira. E ao ser questionada, né, nos comentários ali, as pessoas tentando provar que aquilo não era verdade, que aquela foto originalmente se relacionava a uma outra figura, né, o posicionamento da pessoa foi dizer exatamente isso, não importa. O que está aqui é o que todo o Brasil desejaria de ver, gostaria de ver, né? Então, assim, não era verdade, ela recebeu a informação, a pessoa recebeu a informação de que aquela foto ela era falsa, mas isso não importava, a postagem permaneceu ali porque era aquilo que ela queria que acontecesse, era aquilo que ela queria que fosse a verdade. Então, ela criou uma verdade alternativa a partir de uma foto falsa, né? E isso é muito comum nos dias de hoje, a gente vê esse tipo de engano, né, sendo induzido e sendo compartilhado e sendo reproduzido com muita frequência, principalmente nas mídias sociais. E para falar do contexto político, porque o D'Ancona fala, né, é impossível a gente falar em fake news, em falar em pós-verdade e não mencionar o momento político que a gente está vivendo, né? Então, o teor de todo o livro tem como esse como fio condutor, a política como fio condutor. Então, ele fala muito do Trump, né, porque era a realidade que estava sendo vivenciada naquele momento, né, para ele. Fala do Brexit também, né? Então são marcos, né, internacionais, marcos históricos recentes dessa onda de pós-verdade, tá? Então o cenário político que o D'Ancona aponta, que seja aquele que abriga e faz proliferar a pós-verdade, é marcado pelo populismo ameaçador, e o populismo é aquele discurso que tenta reduzir ao mínimo as dificuldades e simplificar o discurso, tentando torná-lo muito próximo, né, das pessoas. Então, se eu sou populista, eu quero que você entenda que tudo que eu falo tem a ver com o teu cotidiano, que eu sou como você, que eu penso como você, que eu me alimento como você, que eu tomo ônibus como você, vou para o trabalho como você. Então, assim, reduz a complexidade num nível em que qualquer coisa que toque emocionalmente, no sentido da identificação com o dia a dia, com o cotidiano e com os valores, né, das pessoas, acabe sendo abrindo espaços para que as mentiras, né, para que os enganos possam interferir. Ele fala que a racionalidade está sendo ameaçada pela emoção, né? Isso está no próprio conceito do que seja a pós-verdade. A diversidade é solapada pelo nativismo, que é o que outros autores chamam de nacionalismo, e é por isso que a gente escuta, vamos tornar a América grande novamente, vamos tomar o Brasil de volta para nós, né, acima de todos, e essa discussão toda. Só que nisso, os diversos, né, aqueles que pensam diferente,
que são diferentes, que têm escolhas, opções diferentes ou que vivem de uma forma diferente, acabam, a ideia é justamente excluir, né, essas pessoas. Então, quando as minorias têm que se curvar às maiorias, né, quando há a ideia de uma homogeneidade, né, de trazer, de dar prioridade para quem é igual, né? E geralmente é o branco, hétero, né, de uma determinada religiosidade, e a gente já conhece essa história, né? Dentro desse cenário também, a liberdade acaba sendo solapada pela autocracia, a ciência acaba sendo suspeita e muitas vezes rejeitada, né? Isso porque o valor da verdade acaba desmoronando, né? Então, a honestidade e a exatidão acabam saindo de cena, não são mais prioridade nas trocas políticas. A gente vê que as mídias sociais, os sites conspirativos, né, que a gente tem muitos desses, ultimamente agora alguns têm sido excluídos, censurados, né? Eles desacreditam alguns veículos de comunicação mais tradicionais e acabam trazendo dúvidas sobre a idoneidade de especialistas, por exemplo. Como marcos históricos recentes, a gente tem a campanha eleitoral do Trump, o Brexit, né, que tinha todos esses temperos, né, fazem parte de todo o processo, né, que elegeu o Trump e que acabou fazendo com que a Inglaterra se saísse da União Europeia, né? O resultado disso é a verdade saindo e a emoção entrando no lugar, né? O d'Ancona diz que a mentira sempre fez parte do jogo político, mas a novidade agora é como o público está reagindo a isso, né? Os políticos, na opinião dele, sempre foram desonestos, mas agora as pessoas acabam sendo indiferentes a ser mentira ou ser verdade o que eles estão dizendo. Aqui eu vou trazer uma citação, né? Ele fala que a indignação dá lugar à indiferença e, por fim, à conivência. É um cansaço das pessoas, né? Quando você sabe e entende que essas mentiras são contadas muitas vezes, você acaba assentindo, acaba concordando com elas e deixando que elas dominem, né? Então, a exaustão, uma resignação cognitiva, que a verdade é aquilo que você consegue entender, então você internaliza aquilo como verdadeiro, né? Todas as dificuldades que a gente vem sentindo, né, principalmente da segunda metade, ou durante todo o século XX, agora entrando no século XXI também, né? Toda uma conexão emocional prejudicada por conta de um desemprego, de dificuldades econômicas, né? E o voto populista como um empoderamento, né? Eu vou votar naquele que pensa como eu, aquele que é igual a mim, tá? Fora isso, uma indisposição de ânimo para checar fatos, porque realmente dá trabalho, é cansativo, né? E acaba que a verdade, se não morreu, ela ganhou muitos vieses. Então, existem muitas verdades, né, menores e individuais que concorrem com a verdade verdadeira, vamos chamar assim. O capítulo 2 vai trazer as origens dessa pós-verdade. Então, em primeiro lugar, o colapso da confiança, que era a base social, que é a base social da pós-verdade. Então, as pessoas não acreditam mais nas instituições, existe uma fragilidade institucional, né? Crise financeira e mais populismo, né? Simplificar a todo custo, comprimir ou excluir fatos que sejam inconvenientes para um determinado fim, né? Tudo isso gera o terreno fértil para a pós-verdade nascer e crescer. Fora isso, é notável a ascensão do que ele chama de indústria da desinformação. E aqui tem mais uma citação, né? Difusão sistemática de mentiras por organizações de fachada que atuam a favor de grupos de interesse que desejam suprimir a informação precisa ou impedir que outros grupos ajam contra eles. Então, tem interesses que são financeiros, que são políticos, que são de poder, né? E estão por trás. Então, tem gente enriquecendo, tem gente assumindo postos de liderança com base no trabalho dessa indústria, né? O truque é propiciar entretenimento disruptivo, dar uma distração, que a gente chama de cortina de fumaça, né?
E o propósito é semear dúvidas e manter a discussão sempre em andamento, para assegurar que nunca se chegue a uma conclusão. Então, coisas como a Terra plana, por exemplo, né? Elas voltam, estão sempre voltando, né? As questões da vacina, né? São discussões que sempre voltam à tona e que abrem espaço para que novas mentiras sejam incluídas e a dúvida cresça ainda mais e não haja um consenso, não se feche essa discussão. E o lugar onde isso prolifera é o que ele chama de bazar digital, que é a Web 2.0, Big Data, as bolhas, os algoritmos, né? Então, todo esse ambiente digital, né? Ele diz que a web tende a amplificar o estridente e dispensar a complexidade. E isso estimula o viés da confirmação e não a busca pela divulgação acirrada, né? Então, ele fala que os algoritmos, eles tendem, e a gente sabe que isso é verdade, a nos dirigir sempre para o conteúdo que nos agrada e nos unir às pessoas que pensam como a gente, né? Que concordam com a gente. E, por fim, as notícias falsas, né? Então, elas proliferam com muito poder, com muita força, dentro desse ambiente da mídia social, principalmente, né? Porque ali também ele menciona que o anonimato nessas mídias, eu compartilho um meme, por exemplo, que não tem autoria, né? Eu não sou responsável por ele, não fui eu que criei, eu só estou compartilhando. Então, isso complica bastante, isso reduz a responsabilização. O importante nesse meio, e é o que funciona na pós-verdade, é que as histórias pareçam verdadeiras e que elas repercutam o suficiente, tá? E aí, o caos começa a ser criado, né? Ele diz que é como se fosse um buffet de verdades, onde meias verdades ou verdades inventadas, né? Verdades individuais que a gente escolhe e a gente compra aquelas que tem mais a ver com o nosso background de crenças também, né? Ele fala que, infelizmente, os sites de checagem não são suficientes contra essas mentiras, né? Precisa de mais para lutar contra isso. Até porque quem navega nesses mares da pós-verdade não está interessado em fatores de checagem, né? O terceiro capítulo fala da conspiração e da negação, e ele diz que a paranoia está em primeiro plano, né? Que essa paranoia difunde mitos, né? Constrói fortalezas ao nosso redor, né? Fortaleza de informação positiva, quer dizer, aquela que fecha com o que a gente acredita, né? E a gente faz avaliações de acordo com as convicções que a gente já tem, né? E que isso tem uma base neurológica, que no nosso cérebro a gente aciona o centro de recompensa, isso traz conforto, isso elimina o esforço da mudança de pensamento, né? Que dói, né? Dá trabalho. Depois ele fala do negacionismo científico e pergunta quem precisa da ciência, né? Então, existe uma histeria progressiva em relação à vacina. O texto foi escrito antes da Covid, né? Mas a gente percebe e vê isso agora com muito mais força em relação à vacina contra o vírus, né? Do coronavírus. Então, a gente percebe mesmo que o que existe é uma crença de que existe sempre, que os cientistas são mal intencionados, que eles estão em comum acordo com farmacêuticas, com os governos, que eles não querem nosso bem, o bem da sociedade, o bem do meio ambiente, né? E apesar de que realmente às vezes isso acontece, a histeria progressiva faz com que as pessoas fiquem cegas em relação aos benefícios também, né, da vacina. E a gente vê, estamos vivenciando hoje, né, uma pandemia que não acaba nunca. Fora isso, ele entra também nas questões de preconceito, e ele fica em cima do antissemitismo e da negação do Holocausto, né, então ali entram os discursos e as práticas de ódio e uma falsificação histórica, né? Então, uma revisão histórica tendenciosa. Então, a gente tem aqui problemas muito graves que vão fazendo com que as pessoas acabem desacreditando da história como ela realmente aconteceu, né? E reinventando fatos, trazendo outras histórias, né? Que beneficiam
as pessoas que estão por trás, né, dessa indústria. O quarto capítulo já entra numa questão mais teórica, que é a do pós-modernismo, né? Então ele começa dizendo que o século XX, ele realmente, como outros autores também, sociólogos dizem, ele não deu conta de cumprir as suas promessas, né? Então ele fala que foi uma experiência custosa nas ideologias totalitárias, em especial a marxista e a fascista, e acabou levando a uma filosofia pós-moderna que é relativista, né? Que não acredita nas metanarrativas que sustentavam a sociedade moderna, que sustentam, né, a sociedade moderna, e que questiona a noção de realidade objetiva e, portanto, desgasta a noção de verdade. Se tudo é uma questão construída socialmente, se é tudo construto social, então quem é que vai dizer o que é falso, não é mesmo? Aí gera a tal da hiperrealidade, né? Os discursos onde o hiato entre o real e o imaginário desaparecem, né? E aqui ele diz que a pós-verdade, na página 90, ele fala que a pós-verdade representa um render-se a essa análise, um reconhecimento pelos produtores e consumidores de informação de que a realidade agora é tão elusiva e nossas perspectivas como indivíduos e grupos são tão divergentes que não é mais significativo falar da verdade ou mesmo procurar a verdade, né? A epistemologia da pós-verdade incita que aceitemos que existem realidades incomensuráveis e que a conduta prudente consiste em escolhermos lados em vez de avaliarmos evidências, né? Isso é uma apropriação indevida da pós-verdade, né? Porque a ideia era que fossem consideradas outras possibilidades, que se trouxesse para o discurso outras interpretações, que pudessem ser colocadas todas na mesa, se pudesse discuti-las. A pós-verdade acabou usando a pós-modernidade como uma desculpa para erradicar, né, as verdades e permitir que cada um crie a sua, né? E isso acaba, como diz ali o d'Ancona, numa organização insensata da informação, onde a minha notícia falsa está versus a sua notícia falsa, né? E aí o caos é esse que a gente está vendo. Mas ele fecha o capítulo 4, trazendo motivos para se animar. Então ele diz, se os pensadores pós-modernos foram esses profetas involuntários, né, da pós-verdade, pode ser que surjam novos realistas e que eles sejam pioneiros de um novo surto de evidência e exatidão. E vamos torcer para que isso aconteça, né? Ele diz que o relativismo só vai ter êxito se a gente permitir. Então, ele traz para nós uma responsabilidade. Ele traz o desafio de identificar um denominador comum da troca social, intelectual e prática, onde as pessoas concordem e a partir dali, então, a gente possa encontrar um caminho para sair, né, dessa pós-verdade. Ele fala que essa pós-verdade alimenta a alienação, o desarranjo e o silêncio entorpecedor. E que a maior missão cívica que a gente tem pela frente é esvaziar essa calha. Bom, aí entramos no capítulo 5, e aí eu vou então voltar a compartilhar com vocês aquele texto, né, colocando ali o último para vocês acompanharem, né, porque ele traz estratégias para derrotar a pós-verdade. E aqui, para quem faz a disciplina, fica um pouco mais clara essa conexão que a gente está fazendo de ter diagnóstico dentro de áreas específicas, né, de atuação e do conhecimento, e de encontrar caminhos para poder trazer uma atuação mais evidente do gestor da informação nesse contexto informacional contemporâneo, né? E olhando agora para essa questão da pós-verdade, ele traz algumas sugestões. A primeira delas é a gente permanecer firme na decisão de manter os valores que sustentam a coesão social, quer dizer, não abrir mão disso, não voltar atrás nisso. Então, verdade, honestidade e responsabilização precisam voltar a ter o peso que um dia, sei lá, deve ter tido, né, ou trazê-los, né, para o topo da nossa prioridade neste momento, tá? E também trazer de volta o espectro do escrutínio, né? Então, treinar o pensamento crítico
E aqui tem uma forte conotação educacional, né? E também de gestão da informação, né? Que é fazer com que as pessoas consigam, principalmente, por exemplo, navegar na web com discernimento, né? Ele diz que essa é a missão cultural mais urgente da nossa época. Então, é o pensamento, é a criticidade, o discernimento. Ele também joga a batata quente de volta para a tecnologia, que criou muitos dos problemas que a gente vive hoje, né, em relação à pós-verdade, e que tem que ter a responsabilidade, então, agora de desenvolver ferramentas, estratégias, justamente para corrigir, né, o que ele deixou rolar solto, né? São os gigantes da tecnologia, eles são distribuidores de informação e são poderosos, então eles precisam assumir essa responsabilidade também. Ele também nos lembra que os fatos por si só, ou os dados por si só, eles não podem ser confundidos com verdade, porque eles podem ser trazidos fora do contexto e com interpretações tendenciosas, né? Então é preciso interpretar e trazer para dentro do contexto. Ele diz que nas circunstâncias corretas, uma mentira pode ser derrotada pela aplicação habilidosa dos fatos. Ele também fala, e eu acho isso muito importante, que a gente precisa levar em consideração as emoções, né? Ele diz que o contra-ataque precisa ser emocionalmente inteligente e rigorosamente racional. Ele não pode nem ser só emocional, porque daí a razão ficaria de fora, e não pode ser só racional, porque senão não vai tocar, não vai mover ninguém, né? Os fatos precisam ser comunicados de modo a reconhecer os imperativos emocionais e racionais que estão envolvidos nesse processo, né? Ele fala que existe uma multiplicidade de métodos que estão disponíveis para propagar as mentiras e que a gente precisa conhecê-los, entendê-los e se engajar na batalha pela atenção, usando muitas vezes alguns desses métodos também, né? E aí ele fala para a gente superar a narrativa. Ele fala, cai na real porque o mundo não vai voltar a ser como antes, então deixa de ser saudosista, né? Essa história de no meu tempo era bom, né? Quando eu morava lá em Barbacena, quando eu era criança, né? Isso não existe. O mundo não vai voltar a ser como ele era antes e a gente precisa se adaptar às mudanças. E as verdades precisam ser trazidas de forma ressonante e as contranarrativas têm que ser poderosas, senão vão ser abafadas. E aí ele sugere que a gente conte histórias, né? Que a gente conte histórias de forma humilde e honesta. Humilde o suficiente para escutar e honesta para tratar as pessoas como capazes de entender, né, o que a gente está tentando mostrar. Ele também traz um outro ingrediente que eu me lembrei muito do Schopenhauer, né, que os memes, por exemplo, a sátira, né, ele diz que ridicularizar é uma força que desmascara mentiras também, né, então utilizar a sátira como arma. E por último, ele fala que se a gente for capaz de manter a verdade, ela deve recuperar sua posição de prioridade na nossa cultura, é uma questão cultural, né? E que a gente precisa vencer a nossa própria indiferença, a nossa própria passividade e colocá-la ali dentro, né? No patamar que ela merece. Para isso precisa de compromisso, precisa de disciplina, precisa de exigir e trabalhar por mudança. Uma coisa importante que ele fala é que a gente não deve confirmar a verdade repetindo a mentira e depois negando. Isso a gente vê muito acontecendo, a gente replica, né? As pessoas falando bobagens, inventando mentiras para dizer isso é mentira. Não é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que levar a verdade, não espalhar mais ainda a mentira. A racionalidade tem que estar casada com a imaginação e a inovação. E aí fica a dica, né, para quem está fazendo a disciplina, que precisa, o gestor da informação precisa criar formas, né, de trabalhar no sentido de permitir que a pós-verdade seja combatida, né? Então precisa de criatividade, precisa ser inovador, né? E também precisa saber que esse esforço é coletivo, prolongado, persistente, para a gente poder desafiar e derrotar, né? No final, ele diz que a verdade é um ideal a ser perseguido e não um direito a ser esperado indolentemente. A coragem, a persistência e o espírito colaborativo serão recompensados. A verdade se revelará. E a gente vai torcer e trabalhar para que isso aconteça.
Então, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Então, espero que a gente possa ter a oportunidade de resgatar algumas dessas coisas nos próximos encontros. E para quem está no canal, para refletir um pouco mais e ir atrás, de repente, de outras leituras. E uma coisa que eu acho muito importante é olhar para si próprio, né? E entender-se. É emocional? É emocional. Então, por que que às vezes eu compartilho sem pensar, né? Por que que às vezes eu me deixo levar por uma mentira? Por que que eu não checo, né? Essa responsabilidade é, antes de mais nada, individual, e depois, coletivamente, a gente consegue virar essa mesa, né? E quem sabe colocar a pós-verdade no final, né? Dessa lista de coisas com as quais a gente tem que lidar nos dias de hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo para vocês e até a próxima.